Estamos começando o Saúde e Bem-Estar de hoje para a Farmácia São João. Compre com economia, compre na loja, no site ou no aplicativo e parcele suas compras em até 6 vezes. É a maior rede do sul do país. Doutora Paula Simões, pós-graduanda em geriatria, e doutora Gabriela Talhete, atendimento clínico. Agende a consulta na Clínica Friso pelo WhatsApp 99618 5122. Vamos falar sobre os atendimentos, o treinamento da equipe, um pouco mais sobre as ações do CAS Te Acolhe aqui no município de Sarandi, com a psicóloga Geise Ungarato e com a Consuelo Pascoaloto, que é coordenadora do CAS Te Acolhe. Consuelo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ednei, tudo bem? Um prazer estar aqui, conversar um pouco mais a respeito desse trabalho tão importante, tão relevante para o nosso município e região. A Geise também com a gente. Geise, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ednei, a todos os ouvintes da Rádio Sarandi. Que prazer, né? Poder ter a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Quanto tempo do CAS Te Acolhe ali no bairro Universitário, proximidades da Bioval? Isso. Iniciamos as atividades no dia 1º de abril desse ano. Maio e junho são 2 meses, 2 meses e um pouquinho? Os bebezinhos, né? Estamos engatinhando. Iniciando as atividades. E foi uma grande conquista, né? Ter um espaço para os atendimentos. Com certeza. Nós trabalhamos em cima do projeto técnico mais de um ano. Desde que iniciou, que foi em fevereiro do ano passado, até abril, né? Passou de um ano, trabalhando, revisando, indo a Porto Alegre, em várias viagens, para adequar sempre aquilo que era a exigência da portaria, né? E 1º de abril iniciamos as atividades, como vocês sabem, então é uma interregionalização, né? Nós atendemos a 15ª coordenadoria, os municípios que pertencem a ela aqui mais próximo de Sarandi, e atendemos municípios da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, né? Que são alguns municípios também mais próximos de Sarandi. Quais são as ações, as atividades que estão desenvolvidas aqui no local, oferecidas também para essas regiões que você ressaltou, Consuelo? Então, o espaço é para ser um local de acolhimento às famílias, aos portadores do transtorno do espectro do autismo, e também para ser um local onde se realizem as terapias necessárias para melhorar, para ter mais qualidade de vida, né? Muitos casos, inclusive, para reduzir o nível do autismo, né? Então, uma criança que entra com o nível 2 ou 3, com as terapias, existe uma grande possibilidade de reduzir os sintomas e vir para o nível 1 do autismo, né? Então, esse é o foco do espaço, acolher famílias, né? Nós pretendemos ter atividades com mães, com pais, né? Com cuidadores e também as terapias próprias direcionadas para o transtorno em si. Dá para se ter uma ideia de quantos são os atendentes hoje no CAS Te Acolhe? Ou para quantas famílias estão sendo prestados os serviços? Ok. Então, nós temos que cumprir a portaria, que exige 150 usuários mês, né? Hoje nós estamos com 72 cadastrados já em 2 meses e meio, embora a gente esteja cumprindo também com exigências da portaria, que vocês não podem abrir todas as vagas de uma vez só. Então, eles nos permitiram no 1º mês abrir 30, no 2º mês abrir mais 30, no 3º mês abrir 20, né? Então, se tu for somando, tá bem coerente, né? Então, 30, mais 12, né? Estamos com 72 agora e já estão entrando novos hoje, que não terminou o mês ainda, até chegarmos a 150 usuários e 1.200 atendimentos mês. Essa é a nossa meta, que a portaria exige, então, de todos os CAS Te Acolhe. Para isso é necessário um treinamento da equipe que hoje faz parte do CAS Te Acolhe. Quantas pessoas, inclusive, fazem parte Estamos nos atendimentos? Em 10 profissionais hoje. 10, né, gente? 10, são 10. E esses profissionais foram treinados, estão em treinamento? Sim. Outra exigência da portaria é que todos tenham formação em TEA, em transtorno do espectro do autismo. Nenhum profissional para atuar lá dentro pode estar lá sem ter formação no TEA, né? Então, sim, todos estão ou já com formação, né? Por exemplo, o doutor
Vitor, que iniciou conosco essa semana, ele já atua em outro CAS Te Acolhe. Então, ele já tem essa formação exigida, né? E nós temos também uma fonoaudióloga que também já atuava em CAS, também já tem a formação. E todos os demais estamos realizando, então, essa formação em transtorno do espectro do autismo e algumas imersões e conhecimento a respeito do ABA. Como é que funciona a questão? Você falou sobre 30, depois mais 30, agora mais 20. Como é que funciona a captação para que essas pessoas busquem o CAS Te Acolhe? Certo. Então, quando uma mãe ou um pai suspeita que a sua criança tem algo diferente de outras crianças que esse casal conviveu, ou na própria família, entre irmãos, quando há uma suspeita, a família procura unidade básica de saúde, né? Ou a central, ou nos seus bairros. E aí a equipe, dependendo do profissional que foi buscado, ou uma psicóloga, ou um médico, ou uma fonoaudióloga, às vezes a criança está com atraso na fala, esse profissional vai encaminhar para uma avaliação, né? Então, dá-se a partir desse contato com o profissional da unidade básica de saúde, a suspeita, a hipótese, né? Então, essa família vai ser direcionada para um processo de investigação, né? Então, para entrar no CAS Te Acolhe, não necessariamente precisa ter já o diagnóstico de TEA, né? Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, a criança não teria ainda. Outros casos é quando a criança já vem para a unidade básica com um diagnóstico já realizado, ou em outro município, se mudou para cá, ou procurou um outro profissional que não é da rede pública, já fez um laudo, né? Então, também dessa forma pode ingressar no espaço. E a outra via bem importante, que foi uma das vias pelas quais, inclusive, o CAS veio para Sarandi, que é a APAS, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. Então, eles têm, em conversa com a presidente há poucos dias, ela me informou que eles já têm 105 crianças ou jovens laudados dentro da associação. Muitos desses já vieram para o Te Acolhe, né, via transferência dos locais onde estavam, porque muitos já estavam sendo atendidos num CAS Te Acolhe, principalmente o de Constantina. E então eles solicitam a transferência lá nessa unidade e nos apresentam o documento, ou a própria família, ou o próprio CAS nos apresenta o documento, e a gente insere eles no processo do CAS Te Acolhe de Sarandi. Você falou mais de 100 que fazem parte hoje, né, da APAS, né? E por que nós temos mais de 100 na APAS? E acho que mais ou menos você já tenha respondido. Essa demora de buscar o atendimento em Sarandi e não mais em Constantina, por que se dá uma certa demora, uma vez que já fazem 2 meses que nós temos esse atendimento aqui no município? São várias questões. Uma que a APAS paga alguns profissionais, eles próprios, eles pagam psicóloga, pagam fono. Então, algumas famílias optam pelo atendimento que a APAS está oferecendo nas clínicas privadas do município, né? Outras questões, acredito que sejam famílias que ainda não buscaram o serviço, nem em Sarandi, nem em outro local, né? Vários estão vindo por transferência agora, porque no primeiro mês e no segundo, nós não tínhamos todos os profissionais. Então, muitas famílias optaram em ainda permanecer em Constantina, até a gente montar toda a equipe, que agora está completa, né? Então, certamente agora sim, vai haver uma migração para o caso de Sarandi. Nós temos atendimento, como você falou, na área da fonoaudiologia. Nós estamos aqui com a Geise, que vai falar sobre os atendimentos na área da psicologia. Outras áreas que estão, os serviços que estão sendo oferecidos com os mais diversos profissionais no CAS Te Acolhe, Consuelo. Vamos lá. Então, nós temos assistente social, o médico que está no último ano da residência em neurologia e já está iniciando uma pós-graduação em neuropediatria. Então, a gente vai ter um profissional muito qualificado na área da medicina. Nós temos 2 psicólogas, então temos psicólogo o dia todo. Eu assumi, então, algumas horas como neuropsicóloga, né, para colaborar nos diagnósticos também. Nós temos a fonoaudióloga e estamos com uma vaga para outra fonoaudióloga que
está um pouquinho difícil assim de conseguir profissionais do mercado, porque a maioria já está colocada, né? Nós temos a nutricionista, nós temos uma neuropsicopedagoga, me ajuda, fisioterapeuta. E eu acredito que sejam esses. E aí temos a equipe de staff ali, a recepção, administrativo. Estamos com 2 estagiárias de psicologia, uma da Ideal e uma da Atitus, né, que estão colaborando bastante também, não só no CAS, elas colaboram em outros projetos do município também. Então, estamos com uma equipe bem robusta, né? E outros profissionais, estamos com as vagas abertas por falta do profissional no mercado, que é o TO, terapeuta ocupacional, não tem profissional disponível no mercado. A gente conversou com 2, eles já estão com suas agendas lotadas. E temos uma vaga também para musicoterapeuta, outro profissional que não tem no mercado, né? Então, vamos aguardando as novas turmas se formarem nas universidades, né? Para a gente ter também esses profissionais para agregar nas terapias. Naquela projeção que se faz, né, de que mais daqui a alguns meses você tem aí aquilo que é determinado também por parte do governo para os atendimentos e também os profissionais preenchendo essas vagas. Geisi, vamos conversar um pouquinho sobre o atendimento da área da psicologia, né, para o pessoal que chega lá no CAS Te Acolhe. Como é que funciona desde o primeiro atendimento por parte de vocês para a gente entender um pouquinho mais? A gente precisa inicialmente ter esse entendimento, né, do diagnóstico. Como a Consuelo já explicou, a gente recebe esses 2 públicos. O público que está buscando, né, um laudo, um diagnóstico, que ainda não tem a compreensão de qual é o prejuízo que aquela criança vem, do porquê que ela tem algum atraso, e os pacientes que chegam já com o laudo. Então, a gente precisa inicialmente desta compreensão. Quando os pacientes já chegam com o laudo, a gente entende qual é o atraso, né, e ajusta essa necessidade que o paciente busca, né, para aliar as terapias e crescer com aquele paciente dentro da necessidade que ele mais precisa, né? Então, dentro da psicoterapia, a intenção é que ele possa evoluir, né, dentro das suas atividades diárias, dentro do cognitivo que aquela criança tem, dentro da própria área da linguagem, né, do comportamento em si, que muitas vezes são os mais afetados, né, e que prejudicam mais na questão da birra, de uma agressividade, de uma disfunção ali, da própria rigidez comportamental. Então, a gente busca, nesse sentido, entender o que está prejudicando aquele desenvolvimento e trabalhar as habilidades dessa criança para que ela tenha o máximo possível uma vida funcional, né? Que ela tenha um contato com a sua família, com os seus colegas na escola, de uma forma mais leve possível, né? Que a gente sabe o quanto esse atraso e essa rigidez que o autismo proporciona dentro do desenvolvimento da criança acaba afetando ele nessas questões. A importância da família para esse primeiro diagnóstico e em casos, acredito eu, que há uma resistência por parte dos pais no entendimento de colocar na cabeça e entender, meu filho precisa de ajuda. Sim. Talvez isso possa ser um empecilho também para que vocês tenham cada vez mais pessoas procurando esse tipo de atendimento, né? Claro. Isso é muito importante, a gente ter essa visão de que a família também precisa ser acolhida, né? Porque muitos que chegam lá só chegam sabendo isso, o meu filho tem TEA. Mas é uma das perguntas que a gente faz, né? Vocês sabem o que isso significa? Então, a gente precisa ter esse entendimento, toda a equipe, e graças a Deus, a gente conseguiu formar uma equipe muito acolhedora e muito humana nesse sentido, né? Então, todos os nossos colegas que estão lá têm essa compreensão de ter que receber as famílias, explicando também para aqueles que não têm esse entendimento do que aquilo acarreta na criança. Do que o TEA, o transtorno do espectro autista, faz quais são os comportamentos que o filho vai ter, né? Qual é o prejuízo que o filho vai ter? Então, a gente muitas vezes precisa ter este momento com a família, de sentar, de explicar o que é o transtorno, né? De conversar com a família, mostrando quais são os pontos, os prejuízos do que acontece no desenvolvimento, os atrasos,
né? Então, a gente faz essa parte também com os familiares. Geise, e o impacto que o diagnóstico pode trazer para as famílias, no caso esposo, esposa e também pai, né, no caso desta criança, e os atendimentos que vocês prestam, né? A gente fala sobre atendimento para o autista, mas tem também o atendimento para a família. Claro. A gente estava falando antes sobre a importância da família ter o conhecimento do que é a UTEA, né? Então, hoje, a gente sabe que, além dos prejuízos que acontecem na criança que tem o diagnóstico, a gente tem os impactos que esse diagnóstico também causa na família. Então, nós temos estatísticas altas, né? Altos índices de depressão, né, nos pais que recebem um diagnóstico, de negação também, e aí muitas acabam não buscando essa terapia, causando mais prejuízos ainda, porque quando a criança não é estimulada desde o início, né, ela acaba tendo essa até regressão, né, aumento do nível do autismo, que vai do 1 ao 3, né. E esse nível a gente entende que pode ser diminuído quando a criança recebe as terapias lá no início do seu desenvolvimento. Né? Uma criança que tem nível 2, como a Consuelo falou lá no início do programa, e ela é bem estimulada, ela recebe as terapias, ela pode diminuir aquele nível para um nível de suporte 1. Né? Então, a gente, quando recebe essa família que precisa desse entendimento do que é UTEA, e que está em processo de negação, ou que está aí passando por alguns prejuízos dentro do seu núcleo familiar, né, com depressão, com ansiedade gerado pelo aquele diagnóstico, a equipe também está ali para acolhê-la, né, para ter esse olhar sobre a família também e acolher a família que está chegando ali. Né? Inclusive, a gente tem um alto índice, né, de separações de casais por conta disso. O maior índice é do pai, que abandona a família, mas também sabemos de mães, né? Não vamos culpabilizar só um dos lados. A gente sabe também de mães que acabam abandonando o lar por não querer entrar em contato com aquilo. Isso é muito complicado. A importância de falar sobre autismo na mídia hoje em dia, né, para que a gente possa cada vez mais fazer com que as pessoas sejam conscientes do que é, né, o TEA, e também para que busquem o atendimento, porque a gente observa famílias não tão longe da gente, aqui no município de Sarandi, de que tem filhos com essa necessidade e que acabam não buscando ajuda, né? Então, a importância de nós termos um espaço como esse, programa como esse, de termos o TEA aqui em Sarandi, o CAST e a Cole, né? E temos também a associação aqui em Sarandi para fazer e instigar com que as pessoas procurem ajuda. Exato. A importância, na sua opinião, Geise? Nossa, é fundamental, né? Nós termos um programa no município que atenda a essa necessidade em específico, abre portas, né, para que todas essas famílias nos procurem. E a gente precisa desmistificar isso, né? A gente fala que o transtorno do espectro autista é uma condição, né, que o portador carrega. Ele vê o mundo de uma forma um pouco particular. Alguns com um pouco mais de prejuízos, outros nem tanto. Os que não têm muito prejuízo, que a gente chamaria de suporte 1, talvez são aquelas famílias que não buscam um atendimento. Mas a gente sabe o quanto essa rigidez comportamental vai impactar numa adolescência, né? Ou até num adulto que cresce com aquilo e que a gente sabe que gera muitos prejuízos, né? Inclusive, recebemos pacientes com diagnóstico tardio, né? Atrasado, pessoas que chegam nos seus 30 e poucos anos, que estão nesta fase adulta buscando um diagnóstico e que chegam até a gente sem entender, sem se compreender, né? E aí, por que eu sou assim? Porque eu não sou igual ao meu amigo, porque eu não tenho necessidade, né, de ter contato com pessoas. E isso gera um prejuízo imenso na vida da pessoa. E os que são mais velhos dizem, inclusive, que o diagnóstico é libertador. Que eles saberem do que eles têm, do porquê eu sou assim, mesmo mais velhos, né, gera uma compreensão que é como se fosse um alívio. Né? Ai, que bom, pelo menos eu descobri o que eu tenho. Como que a gente pode projetar o futuro do CAST e a Cole aqui em Sarandi? Como você falou no início, Consuelo, está engatinhando, né? São 2 meses e pouquinho dos atendimentos aqui em Sarandi. Há uma projeção que ainda nesse ano chegue-se ao número de atendimentos que é necessário, como você ressaltou, cada vez mais agregando profissionais.
Nós imaginamos e vendo a trajetória dos que já estão implantados em outros municípios, no estado já estão em 80 CAS Te Acolhe, com mais de 5.000 laudados com TEA, né, no somatório de todos os CAS do estado. Então, a previsão é que isso se fortaleça, né, que os CAS ampliem as vagas, né? Por exemplo, nós estamos atendendo também Carazinho, porque Carazinho está com lista de espera muito grande, né? E nessa interregionalização eles entraram, e nós estamos recebendo mãe que diz que estava esperando há 2 anos, desde que abriu o espaço, né? Então, a secretária Rita, que esteve aqui na semana passada, ela nos informou que Carazinho está prospectando aumento dessas 150 vagas. Então, esse é o futuro. A gente imagina que, infelizmente, está aumentando, né, a identificação dos casos através dos diagnósticos. Isso se deve a inúmeros fatores, né? Então, a gente vai precisar estar mais estruturado também ali adiante para atender a demanda que está crescendo. A cada 100 crianças, 3 estão apresentando transtorno, ou seja, a cada 30 crianças, 1 está apresentando o transtorno. No futuro teremos também essa capacidade máxima nos atendimentos aqui no município de Sarandi. É uma projeção, acredita-se, já que é um atendimento regionalizado. Com certeza. E se em 2 meses e meio estamos com 72 pessoas vinculadas, com certeza a gente vai atingir os 150. Na verdade, o 150 é como mínimo, né? E aí a gente vai ter que, conforme vai aumentando, a gente vai ter que ir se estruturando mais, né? Talvez aumento de profissionais para ter mais carga horária, né? Então, sim, a prospecção é que se amplie o espaço e os atendimentos. Os pais que estão acompanhando a nossa entrevista de hoje, o nosso programa, e que sabem desta necessidade, já têm muitas vezes o diagnóstico, mas não procuraram a ajuda ainda, como podem fazer para buscar o CAS Te Acolhe? Ir até o local, tem um telefone de contato? Então, veja, o programa ele é regulado pelo Estado. Então, a gente não recebe ali diretamente o paciente. São direcionados. Eles têm que ir via Unidade Básica de Saúde. A Secretaria de Saúde lança no sistema que chama GERCOM, que é o gerenciamento de consultas. O sistema GERCOM envia para nós, ou seja, nós recebemos via computador, né? Via programa no sistema. A gente abre o computador no dia ali e consegue ver quem que está agendado para consulta. Então, a família não precisa ir até o CAS Te Acolhe para agendar. A família, inclusive, deve ir na Unidade Básica de Saúde, onde o profissional que avalia vai fazer a solicitação do atendimento da especialidade. Com essa solicitação, ela vai na Secretaria de Saúde, no setor ali do GERCOM, e as colegas inserem no sistema e a gente aguarda o retorno via sistema também. Isso é bacana também a gente entender como é que funciona o processo, né? E a importância também, veja como é que é, do ESF. Né, do posto de saúde do bairro, tanto no atendimento do profissional ali, que vai identificar os primeiros sintomas, vai perceber que é a necessidade de, quem sabe, termos, como vocês falaram, um diagnóstico, um laudos para essa pessoa, para esse atendente, até para o atendimento, para encaminhar esse atendimento, né, para aquela família. Eu preciso agradecer a presença de vocês aqui, e eu sei que são 2 meses e pouco, né? A gente vai falar muito mais ao longo do ano. Acredito que o espaço vai ficar sempre aberto para a gente ter também as informações por parte de vocês. É uma necessidade nossa termos um conteúdo como esse, informar a nossa audiência, não só a audiência do município, mas a região como um todo, né? Para que busquem também o atendimento e que a gente possa ter um alento para essas famílias que têm essa necessidade e necessitam dos atendimentos, não só de Sarandi, mas da região, repito mais uma vez. Vamos começar o inverso agora? Geise, eu agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente fica muito feliz de poder trazer boas notícias para o município, né? A gente vê por aí, às vezes,
muitas críticas que acontecem em relação aos programas, mas a gente tem que falar das coisas boas, né? Então, o Casa Te Acolhe vem para Sarandi trazendo essa evolução para esse público, né? Que precisa muito desse auxílio, né, da sociedade e falar sobre isso. Então, a gente que agradece o espaço na rádio para que a gente possa explicar um pouquinho como funciona e a gente convida, né, as famílias. Tivemos algumas lacunas no início, porque acredito que todos os programas comecem assim, a parte burocrática muitas vezes nos trava, é um programa novo que a gente está inserindo, então para nós também é algo novo. Mas a gente fica muito feliz e, como eu falei, precisamos engrandecer os nossos colegas que lá também estão, né, esperando por essas famílias. Conseguimos formar uma equipe maravilhosa, muito humana nesse sentido. Então, as pessoas que vão até lá saem de lá com esse relato de se sentirem acolhidas, porque é isso que a família de quem tem um autista precisa, né, de apoio. E é isso que a gente está lá para oferecer. O próprio nome já diz isso, né? Consuelo, eu agradeço também da mesma forma e parabéns pelo trabalho, você que está à frente de tudo isso na coordenação. Sim, e vale lembrar, então, da importância do apoio do Executivo, do Legislativo. Desde o início, o secretário Cássio muito empenhado também em trazer o programa para Sarandi. E que bom, né? Assim como a Geisa trouxe, que bom que veio, é importante. Nós estamos ali para tirar todas as dúvidas. Semana passada fizemos uma reunião com a APAS, né? Esclarecemos vários pontos, porque, como a Geisa colocou também, um programa novo, ele traz muita dúvida, muito diz-que, né? E realmente para implantar um programa e um sistema, informática, profissionais, tudo que envolve, né, trocar um sistema numa empresa, por exemplo, é muito complexo. Então, nós estamos agora afinando, né, e fomos em busca de ajuda com outros CAS, Cerro Grande, Palmeira das Missões, Constantina, Coronel Bicaco. Estamos bem próximos das colegas desses outros CAS também. Estamos nos ajudando, né, para evoluir da melhor forma possível. Né? E nos colocamos à disposição das famílias que queiram vir até o local para conhecer e também tirar dúvidas, mas lembrando que o ingresso no programa é via Unidade Básica de Saúde e Secretaria de Saúde. Conversamos com Consuelo Pascoaloto, ela que é coordenadora do Casa Te Acolhe, e com a Geisa Ungarato, psicóloga, que realiza também os atendimentos aqui no município de Sarandi. O Saúde e Bem-Estar volta na próxima edição para a Farmácia São João. Compre com economia, compre na loja, no site ou no aplicativo e parcele suas compras em até 6 vezes. E doutora Paula Simões, pós-graduanda em geriatria, doutora Gabriela Talhete, atendimento clínico. Agende a sua consulta na Clínica Friso, WhatsApp 99618 5122.